Como fazer um devocional? Eu sou o Elber Borges e hoje eu vou ensinar você como fazer um devocional diário, como disciplinar o relacionamento com Deus através do devocional. Se você não assistiu o vídeo anterior, no vídeo eu comentei que eu vou começar uma série de devocionais diário aqui no meu canal. Então, junto com você, nós vamos ler a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, capítulo por capítulo, né? Em forma de devocional. Esse vídeo, eu quero dar algumas dicas, alguns conselhos, né? De como você pode fazer isso de uma forma eficaz, de uma forma que vai realmente dar resultado na sua vida, né? Eu já tô para começar, tá, os devocionais, então por esses dias aí eu já vou lançar o primeiro capítulo de Gênesis, né? Mas antes eu queria dar alguns conselhos, algumas dicas, algumas orientações que vai te ajudar, né, a permanecer, a não começar e depois largar, né? E sim se organizar bem e se disciplinar para você conseguir, né, chegar até o fim e conseguir ler a Bíblia toda, tá bom? A primeira dica que eu vou te dar é a seguinte: compre um caderno de 20 matérias. Por quê? Quando você registra aquilo que você aprende, né, é comprovado cientificamente que a sua retenção, o seu nível, a sua capacidade de retenção do conhecimento é muito maior, né? Então, quando nós escrevemos, quando nós registramos os princípios que nós estamos aprendendo, isso ajuda muito o nosso cérebro, né, a nossa memória a internalizar esses conteúdos, né? Então, é a maneira que eu faço o devocional, né? Eu anoto muitas coisas no celular, anoto muitas coisas no computador, porém, eu não abri mão do hábito de registrar em cadernos, né? Eu tenho um monte de caderno aqui, um para cada coisa, um para cada assunto, né? E eu sempre estou registrando, né, com a caneta mesmo, escrevendo, porque isso ajuda muito, né, a gente a reter esse conteúdo, né? Então a minha dica para você é essa: compre um caderno de 20 matérias. Por que de 20 matérias e não de 10, não de uma? Porque a Bíblia ela tem muitos capítulos, como nós vimos, né? Então, o de 20 matérias, eu já estou acostumado a fazer e utilizar ele, então ele dá praticamente certinho aí para você fazer a Bíblia toda. Se você não escrever tanto, né? Então eu costumo escrever aí mais ou menos meia folha, né? Porque eu sintetizo bem mesmo, eu resumo bem mesmo, né, aquilo que eu adquiro de conhecimento do capítulo, e ali eu coloco só praticamente frases, né? Então frases de 2 linhas, frases de 3 linhas, então às vezes 2, 3, 4 frases e termino o registro, né? Às vezes eu registro, pode ocorrer de um capítulo ou outro eu registrar uma folha, né? Ou às vezes só uma frase também. Então a ideia não é você ficar preso à quantidade de linhas, tá? Mas sim em registrar. O importante é registrar. Pode ser uma folha, como pode ser uma linha, como pode ser uma palavra. Ah, eu aprendi hoje obediência, que eu tenho que ser mais obediente às minhas autoridades, um exemplo. É um registro, tá? Então, não importa a quantidade, mas sim o fato de você registrar. Isso vai ajudar muito. Primeiro, você a reter o conteúdo. Segundo, vai te ajudar também a você saber onde você está, a você estar sempre acompanhando aquilo que você está fazendo, né? Então eu sempre costumo colocar lá a data, né, que eu estou fazendo, o devocional ali, o capítulo, né? Então, data tal, capítulo 1 e o que eu aprendi, né? E aí você registra lá o que Deus falou com você. Então eu vou, medito no capítulo inteiro, leio, às vezes releio 2, 3 vezes, medito no capítulo. Aqueles versículos que destacou, que falou mais ao meu coração, eu dou uma focada mais nele, medito mais nele, e é onde que o Espírito Santo fala comigo e me dá, né, os princípios, as revelações, e essas revelações, então eu registro nesse caderno. É legal isso, porque depois que você termina, né, você pode ir lá e reler, né, e falar, poxa, olha o que Deus falou comigo, tal dia, né, sobre esse texto bíblico, né, então eu tenho diversos cadernos aí, né, que eu já li a Bíblia toda e está lá registrado, escrito capítulo por capítulo, né, os princípios que Deus me ensinou, tá bom? Então essa é uma das maiores dicas que eu vou te dar, tá?
anote, né? Uma outra dica, se você conseguir também, né? Isso vai depender da sua disponibilidade e do quanto você também vai querer dar qualidade para esse devocional, né? Então tem várias formas de você fazer. Uma é só acompanhando meus vídeos, né? Que no próprio vídeo eu já vou trazer meio que mastigado para você o resumo do capítulo, né? Os versículos principais e as reflexões principais do capítulo. Mas se você quiser, você pode também não só ver o meu vídeo, mas também você ler o capítulo, né? Que seria na verdade o ideal. Você, todos os dias também, você lê o capítulo e fazer as suas anotações, né? Então, as suas anotações pode ser fruto do próprio capítulo que você leu e você tirou reflexões, lições, né? Ou você pode anotar algo que você viu no meu vídeo mesmo, que eu falei, que você achou interessante, você pode anotar no caderno, não importa, né? O importante é você registrar, né? Então procure registrar, mesmo que você, eu não vou ter tempo de ler o capítulo, eu só vou acessar o seu vídeo e ver os conteúdos do seu vídeo. Ok, mas se você puder, né? Anote pelo menos então no caderno aquilo que você destacou do vídeo, né? Poxa, eu vi o seu vídeo, o que mais me chamou a atenção foi esse princípio. Anota no caderno, né? Isso vai te ajudar muito, né, a amadurecer, a crescer, né, no conhecimento escriturístico, tá bom? Uma outra dica, se você é pregador, pastor, mestre, né, se você ministra, prega, ensina, né, uma coisa bacana de fazer também é você ler o capítulo em voz alta, né? Isso ajuda muito, né, a ampliar o seu vocabulário, né, a melhorar a sua dicção, a sua oratória, né? Então é comprovado cientificamente também que quando nós lemos em voz alta, isso ajuda muito, né, a gente a desenvolver na linguagem, né? Então isso é muito interessante para quem precisa se comunicar, ensinar, ministrar, né? Tanto numa sala de aula como num púlpito da igreja, né? Ou em qualquer outro lugar, fazer palestras, né? Então é interessante fazer isso, né? Então, pega essas dicas. É comprovado, eu não me lembro agora a porcentagem exata, mas se não me engano, é mais ou menos isso. É aproximadamente 5% do que a gente lê, a gente retém. É mais ou menos isso. A taxa é bem pouca mesmo. Se você só leu, a sua capacidade de retenção é aproximadamente 5% daquilo que você leu. Quando você lê em voz alta, isso sobe para acho que é 30 e poucos por cento, né? E quando você lê em voz alta e você registra aquilo que você aprendeu, isso aumenta para quase 70%, se não me engano. Então, é o que eu estou dizendo, o fato de você ler em voz alta, registrar, isso vai te ajudar muito, né, a crescer no conhecimento, tá bom? Outra coisa, antes que eu me esqueça, no outro vídeo eu disse que eu iria fazer 2 vídeos, né? Um ministrando a palavra e depois um orando. Eu ainda estou pensando se eu vou fazer 2 vídeos divididos, né? Ou se eu vou fazer tudo em um vídeo só, né? Ministrar a palavra e no final do vídeo fazer a oração aí de uns 3 minutos, mais ou menos 5 minutos aí. Eu vou ver. É que eu não queria que o vídeo ficasse muito extenso, entendeu? Então eu estou estudando isso ainda, se eu vou, né, fazendo um vídeo só ou se eu vou dividir em 2, tá bom? Beleza? Outra coisa, antes que eu me esqueça, você vai perceber que no decorrer que a gente for lendo, né, meditando na palavra capítulo por capítulo, você vai se deparar, né, se você estiver lendo o capítulo em casa também, acompanhando, né, e vendo os vídeos, você vai perceber que vai ter versículo, vai ter coisas que você vai passar que você não vai entender muito, né? Não se preocupe, se você não entender alguma coisa, deixa lá, continua fazendo, né? Se você quiser, se você se sentir à vontade, você pode colocar nos comentários aquilo que você não entendeu, né? Então, por exemplo, a gente fez o capítulo 1 de Gênesis. Eu fiz o vídeo ministrando, aí você passou um versículo lá que você não entendeu alguma coisa. Você pode comentar, deixa no comentário
que eu vou estar vendo os comentários, depois eu vou fazer vídeos aleatórios, né, sobre temas específicos. Eu não vou fazer só os vídeos do devocional. Então, hora ou outra eu estou fazendo vídeos, né, sobre estudos teológicos, sobre ministrações também, pregações de temas diferentes. Então, e eu vou estar olhando esses comentários e também vou ministrar, né, para responder perguntas, responder curiosidades, né, ou coisas que vocês não entenderem aí no decorrer dessa jornada devocional aí. Tá bom? Então é isso. Espero por você, né? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal, ative o sininho e vamos nessa. Vai ser uma bênção para sua vida, eu tenho certeza. Vai ser uma coisa bem leve, bem tranquila. Você vai conseguir finalmente agora disciplinar para conhecer a palavra, né? Olha que legal, né? Talvez você nunca pensou e falou, poxa, eu acho que eu nunca pensei em um dia conseguir ler a Bíblia toda, né? Nunca tive vontade, nunca consegui ter disciplina para ler nenhum versículo, nenhum capítulo, né? E eu tô te fazendo esse convite para você, junto comigo, nós juntos, né? Fazermos isso de forma leve, de forma tranquila, né? E eu tenho certeza que quando nós terminarmos o último capítulo do Apocalipse, você vai ser outra pessoa. Você vai aprender tanta coisa proveitosa para a sua vida, que nesse processo você vai ser transformado por Deus, pelo Espírito Santo, pelo poder da palavra, pelo conhecimento e pela sabedoria da palavra de Deus contida nas Escrituras. Tá bom? Espero por você e até mais. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.